seres! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E aí, vamos continuar a leitura do livro Laroye Pombagira Sete Saias, Laroye Pombagira Cigana Sete Saias, onde a gente parou ontem na página 51, onde a gente estava lendo sobre os oriquis. E na definição de Ney Lopes, a Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, oriqui é uma espécie de salmo ou cântico de louvor de tradição iorubá, usualmente declarado ao ritmo de um tambor, composto para ressaltar atributos e realizações de um orixá, um indivíduo, uma família ou uma cidade. Enquanto o gênero, o oriqui, é constantemente trazido na oralitura para a literatura, sofrendo diversas alterações. Uma delas é chamado oricai, tendo um cunhado por Arnaldo Xavier, citado por Antônio Risério. Para haikai, poema de origem japonesa com características próprias, porém também com uma série de adaptações formais específicas à poesia de cada país, que se apresente com o oriqui, especialmente no que tange ao louvor e a ressignificação dos atributos dos orixás. O oriqui é sempre uma transcrição do iorubá para o português, feita por Antônio Risério. Oriqui de Exu, fragmento. Lacunã incita e incendeia a savana. Cega o olho do sogro com uma pedrada. Cheio de orgulho e de charme, ele marcha. Quente, quente é a morte do delinquente. Exu não admite que o mercado se agite antes que anoiteça. Exu não deixa que a rainha cobrir o corpo nu. Exu não deixa a rainha cobrir o corpo nu. Exu se faz mestre das caravanas do mercado. Assoa e todos acham que o barco vai partir. Passageiros se preparam depressa. Exu Meleque fica na frente. O desordeiro está de volta. Sua mãe o pariu na volta do mercado. De longe ela seca a árvore do enxerto. Ela passeia da colina até a casa, faz cabeça de cobra assoviar. Anda pelos campos, anda entre os ebós. Atirando uma pedra hoje, mata-se um pássaro ontem. Andarilho livre, convertido, senhor do mercado, cujas razões e motivações ele conhece plenamente, não estando preso ao tempo e ao espaço, como demonstram, sobretudo os últimos dois versos. Pontos cantados. Na Umbanda, os pontos cantados são alguns dos responsáveis pela manutenção da vibração das giras e de outros trabalhos. Verdadeiros mantras, os pontos cantados, mobilizam forças da natureza, atraem determinadas vibrações, orixás, guias e entidades. Com diversidade, o ponto cantado impregna o ambiente de determinadas energias, enquanto libera de outras finalidades, representa imagens e traduz sentimentos ligados a cada vibração, variando de orixá para orixá, linha para linha, circunstância para circunstância, etc. Aliado ao toque e às palmas, o ponto cantado é um fundamento bastante importante na Umbanda e em seus rituais. Em linhas gerais, dividem-se em pontos de raiz trazidos pela espiritualidade, terrenos elaborados por encarnados e apresentados à espiritualidade que os ratifica. Há pontos cantados que migraram para a música popular brasileira e canções de música popular brasileira que são utilizadas como pontos cantados em muitos templos. Exemplos de pontos cantados dedicados a Exu. Exu fez uma casa sem porta e sem janela. Exu fez uma casa sem porta e sem janela. Ainda não achou um morador para morar nela. Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. De quem é que está na gira? É seu João Caveira. Quem é que está na gira? É seu João Caveira. Laroye. Emoji, pá. Esses dois pontos lembram bastante a tradição zen dos koans, textos meditativos que fogem à lógica e favorecem a chamada iluminação. Símbolos. Quando se tratam de orixá, símbolos não são apenas símbolos. Por exemplo, o símbolo de um orixá num ponto riscado abre dimensões para o trabalho espiritual. O mesmo se dá com as ferramentas de orixás. Quando um orixá dança num barracão e utiliza sua ferramenta, estão sendo cortadas energias deletérias e disseminando os axés dos orixás. Tridente. Representa os caminhos e direções. Ogó. O bastão fálico de Exu, representando a fertilidade masculina, o Yang. Saudação. Laroye.
significa salve o mensageiro ou pombagira. Laroie Exu, Exu Emojubá, salve o mensageiro ou pombagira, eu o saúdo. Dia da semana, segunda-feira, em algumas casas religiosas, são a sexta. Tarô. No tarô dos orixás, de Eneida Duarte Gaspar, Exu corresponde ao diabo, lâmina 15. O tarô de Marcela. Em qualquer tarô, é importante que se diga, o diabo aparece como arquétipo arcano e não como representação do mal. Arcano, viu? Significado básico para a carta do diabo é estagnação, frustração, sensação de barreira intransponível. Significado básico para o oposto da carta, não há. No tarô dos orixás, conforme a própria Eneida Duarte Gaspar diz, como Exu, o diabo é o mensageiro no fogo dos deuses e das forças criadoras e destruidoras. A paixão é um elemento essencial da vida, mas quem se queixa de cegar por ela não pode ser destruído. Obviamente, as lâminas ou cartas apresentam-se com significado mais profundo durante a leitura, em especial conforme a posição que assumem no jogo e com relação a outras cartas. Há posições em jogadas, por exemplo, em que a carta, o diabo, apresenta os aspectos não necessariamente negativos. Cores. Exu é representado pelo preto e vermelho, sobretudo na Umbanda. Já no Candomblé, predomina o vermelho, embora o preto também apareça, em virtude das vibrações e regiões com as quais Exu trabalha, bem como suas áreas de atuação. Planeta. Nem todo astro, segundo a astronomia, é planeta. Contudo, essa terminologia é mais comum nos estudos espiritualistas esotéricos e etc. O planeta associado a Exu é Mercúrio. Conforme no dicionário dos símbolos, o vizinho mais próximo do Sol, Mercúrio é o planeta mais rápido, de cabriolagens incessantes. Mercúrio, o deus da mitologia, diligente e provido nas asas nos pés, tinha o ofício do mensageiro do Olimpo. Vale dizer que Mercúrio é essencialmente um princípio de ligação, de intercâmbios, de movimentação e adaptação. Corpo humano e chakras. Por serem ecológicas, as regiões de Mátria africana visam o equilíbrio do trinômio corpo, mente e espírito, isso é, saúde física, o padrão de pensamento e desenvolvimento espiritual de cada indivíduo. O corpo humano traz em si os 4 elementos básicos da natureza, aos quais se ligam os orixás. É o envoltório, a casa do espírito que sente dor e prazer. É ainda o meio, médium, pelo qual a espiritualidade literalmente se corporifica, seja por meio da chamada incorporação, intuição, psicografia, etc. Portanto, deve ser tratado com equilíbrio, respeito e alegria. Assim como na tradição hebraico-cristã, segundo a qual Deus e os seres humanos viviam juntos no Éden, a tradição iorubá relata que havia livre acesso aos seres humanos entre o Aie, em tradução livre, o plano terreno, e Orum, em tradução livre, no plano espiritual. Com a interrupção desse acesso, foi necessário estabelecer uma nova ponte, por meio do culto aos orixás. Em África, que se amalgamou o resultado, e resultou no Brasil no Candomblé, com a interrupção desse acesso, foi necessário estabelecer uma nova ponte, por meio do culto aos orixás. Em África, o que se amalgamou e resultou no Brasil no Candomblé, e em linha histórica diacrônica. Para a especialidade, o timing é sincrônico em espiral, mas nas demais religiões de matriz africana. No relato registrado e anotado por Reginaldo Prandi em Mitologia dos Orixás, páginas 524 e 528. No começo não havia separação entre Orum, o céu dos orixás, e o Aie, a terra dos humanos. Homens e divindades iam e vinham coabitando e dividindo as vidas e venturas. Conta-se que quando o Orum se fazia limite com o Aie, um ser humano tocou o Orum com as mãos sujas. O imaculado do orixá foi-se conspurado. O branco imaculado do Obatá se perdera. Oxalá foi reclamar ao Olorum. Olorum, senhor do céu, Deus supremo, irado com a sujeira e o desperdício e a displicência dos mortais, soprou enfurecido seu sopro divino e separou para sempre o céu da terra. Assim, o Orum se separou do mundo dos homens e nenhum homem poderia ir ao Orum e retornar de lá com vida. E os orixás também não poderiam vir à terra com seus corpos. Agora, havia o mundo dos homens e dos orixás separados. Isoladas do mundo, os habitantes do Aie, as divindades entristeceram. Os orixás tinham saudades das suas peripécias entre os humanos e andavam tristes e amuados. Foram queixar-se com o Olodumaré, que acabou consentindo que os orixás pudessem, vez por outra, retornar à terra. Por isso, entretanto, teriam que tomar o corpo material de seus devotos. Foi a condição imposta por Olodumaré.
Oxum, que antes gostava de vir à terra brincar com as mulheres, dividindo elas com a sua formosura e vaidade, ensinando-lhes feitiços de adorável sedução e irresistível encanto, recebeu de Olorum um novo encargo, preparar os mortais para receberem em seus corpos os orixás. Oxum fez oferendas a Exu para propiciar a sua delicada missão. De seu sucesso dependia a alegria de seus irmãos e amigos orixás. Veio ao Aie, juntou-se às mulheres à sua volta, banhou seus corpos com ervas preciosas, cortou seus cabelos, raspou suas cabeças, pintou seus corpos, pintou suas cabeças com pintinhas brancas, como as pintas das penas do aconquém. Como as penas da galinha de Angola, vestiu-a com belíssimos panos e fartos laços, enfeitou-as com as joias e coroas. O ori, a cabeça, ela adornou ainda com uma pena de ecodidé, pluma vermelha, rara e misteriosa do papagaio da costa. Nas mãos fez ao levar a bebês, espadas, cetros e nos pulsos dúzias de dourados indés. O colo cobriu com voltas e voltas de coloridas contas e múltiplas fieiras de búzios, cerâmicas e corais. Na cabeça, pôs um cone feito de manteiga de ori, finas ervas e boi mascado com todo o condimento que gostam os orixás. Esse Oxô atrairia ao orixá ao ori da iniciada e o orixá não tinha como se enganar em seu retorno ao Aie. Finalmente, as pequenas esposas estavam feitas, estavam prontas e estavam odara. As aiôs eram as noivas mais bonitas que a vaidade de Oxum conseguia imaginar. Estavam prontas para os deuses. Os orixás agora tinham seus cavalos, poderiam retornar com segurança ao Aie, poderiam cavalgar o corpo das devotas. Os humanos faziam oferendas aos orixás, convidando-os à terra, aos corpos dos aiôs. Então os orixás vinham e tomavam seus cavalos, e enquanto os homens tocavam seus tambores, vibrando os batás e agogôs, soando os chequerês e adjás, enquanto os homens cantavam e davam vivas e aplaudiam, convidando todos os humanos iniciados para a roda do xirê, os orixás dançavam e dançavam e dançavam. Os orixás podiam de novo conviver com os mortais. Os orixás estavam felizes. Na roda das feitas, no corpo dos aiôs, eles dançavam e dançavam e dançavam. Estavam inventando o candomblé. Com relação ao corpo humano, Exu está associado principalmente a dores de cabeça relacionadas ao fígado. Em termos gerais, chakras são rodas, centros de energias físico-espirituais espalhados por diversos pontos dos corpos dos físicos e espirituais que revestem o físico. Os chakras mais conhecidos são 7. Os que estão nas mãos e nos pés também são muito importantes para o exercício da mediunidade. O chakra que associa Exu é o primeiro chakra, cujo nome em sânscrito é Muladhara, base e fundamento, suporte. Os nomes mais conhecidos em português são base ou básico, raiz e sacro. Localizado na base da coluna, na cintura pélvica, quando ativo tem a cor vermelho fogo. Seu elemento corresponde no mundo físico é a terra. Seu som corresponde, segundo os segmentos religiosos tradicionais indianos, é lã. O centro físico do chakra básico corresponde às glândulas suprarrenais, os quais produzem adrenalina e são responsáveis por prover a circulação e equilibrar a temperatura do corpo, de modo a prepará-lo para a reação imediata. Trata-se do centro psicológico para a evolução da identidade, da sobrevivência, da autonomia, da autoestima, da realização e do conhecimento. Além disso, acumula impressões, memórias, conflitos e atitudes geradas pelos esforços para conseguir a individualidade. Quando em desequilíbrio produz, entre outros, anemia, leucemia, deficiência de ferro. Problemas de circulação, pressão baixa, pouca tonicidade muscular, fadiga, insuficiência renal e excesso de peso. Também se relacionam a esse chakra o baluaê e os pretos velhos. Ervas e flores. Com diversas variações em virtude da diversidade litúrgica e terapêutica das religiões de matriz africana, associam-se a Exu os seguintes elementos: arruda, capim-tiririca, hortelã, pimenta, salsa e urtiga. Flores. Aos Exus se ofertam cravos vermelhos e as pombagiras rosas vermelhas. Comidas e bebidas.
A cozinha é local para o preparo de pratos ritualísticos e mesmo para os cuidados gerais da casa. Alguns terreiros em especiais de Umbanda não dispõem de cozinha, sendo utilizada a casa do dirigente espiritual ou de algum médium. Em linhas gerais, o uso ritualístico da cozinha pressupõe o mesmo respeito, o mesmo cuidado de outras cerimônias de candomblé e Umbanda, como xirês e giras, as entregas, oferendas e outros, roupas apropriadas, padrão de pensamento específico e centramento necessário. Além disso, os médiuns devem ser cruzados para a cozinha ou estarem autorizados a nela trabalhar. No candomblé, bem como algumas casas de Umbanda com forte influência nos cultos de nação, destaca-se a figura do Iabacê, responsável pelo preparo maior das comidas sagradas. Embora se faça uso de comidas e bebidas sagradas em vários momentos da caminhada espiritual, da vida dos filhos e sacerdotes, sacerdotisas, os momentos mais conhecidos são as chamadas obrigações. Cada vez mais se consideram obrigações não apenas como um compromisso, mas literalmente como uma maneira de dizer obrigado. Em linhas gerais, as obrigações se constituem em oferendas feitas para, dentre outros, agradecer, fazer pedidos e reconciliar-se, isto é, reequilibrar a própria energia com a energia dos orixás. Os elementos oferendados em sintonia com as energias de cada orixá serão utilizados pelos mesmos como combustíveis ou repositores energéticos para ações magísticas, da mesma forma que o álcool, alimento e o fumo utilizados quando o médium está incorporado. Daí a importância de cada elemento ser escolhido com amor, qualidade, devoção e pensamento adequado. Existem obrigações menores e maiores, variando de terreiro para terreiro, periódicas ou solicitadas de acordo com as circunstâncias conforme o tempo de desenvolvimento mediúnico e a responsabilidade de cada um de seus orixás. Com a sua coroa, como no caso da saída, quando o médium deixa o recolhimento e após o período de preparação, apresenta solenemente seu orixá ou é, por exemplo, apresentado como sacerdote ou ogã e outros. Embora cada casa siga um núcleo comum de obrigações fixadas e de elementos para cada uma delas, dependendo do seu destinatário, há uma variação grande de cores, objetos e características. Portanto, para se evitar o uso de elementos incompatíveis para orixás, há que se dialogar com a espiritualidade, com dirigentes espirituais, a fim de que tudo seja corretamente empregado, ou conforme as circunstâncias, algo seja substituído. A cozinha dos orixás migrou para as mesas e barracas de quietudes brasileiros, pela variedade de sabores e temperos e cores. Comida, a principal é o padê, sua base é a farofa. A receita do padê obedece determinados critérios que respeitam a doutrina de cada casa. Para servir os exus e pombagiras quando incorporados, carnes assadas podem às vezes até ser mal passadas, mas nunca cruas. Bebida, a principal é a cachaça, marafa ou marafa. Há terreiros em que a cachaça é utilizada apenas em situações especiais para ingestão, sempre em quantidade pequena, sendo mais comuns nos pontos e nas entregas, utilizando-se a cerveja para ingestão. Independente da bebida adotada em cada casa, a mesma não é utilizada em excesso. No caso da champanha, dependendo da orientação, a mesma pode ser rosé ou branca. Ipadê é o ritual que antecede todos os demais, no qual o orixá Exu é firmado como guardião do axé, a fim de proteger a casa e as pessoas. Para tanto, são utilizadas comidas típicas de Exu, como padê, farofa especialmente preparada, velha e água. Após cantos e danças, a quartinha com água, a velha e o padê são levados para fora do barracão. Os demais rituais têm prosseguimento. Muitos candomblecistas consideram o ipadê como um ato de despachar Exu, isso é, afastá-lo a fim de não provocar confusões. Tal concepção aproxima-se mais da metodologia iorubana do que propriamente da teologia e espiritualidade do candomblé. Em Yorubá, padê significa reunião. A distinção entre ipadê e padê não é consenso em todas as casas. Sobre comidas, álcool e fumo. Comidas, álcool e fumo são utilizados como fontes de energia. A física, chamada contrapartida etérea, não se faz escambo com a espiritualidade, toma lá da cá. Orixás, guias e guardiões têm bebidas próprias, algumas delas alcoólicas. O álcool serve de verdadeiro combustível para a magia, além de limpar e descarregar, seja organismos ou pontos de pemba ou pólvora, por exemplo. Ingerido sem influência do animismo, permanece em quantidade reduzida no organismo do médium e mesmo do consulente. Por diversas circunstâncias, tais como disciplina para médiuns menores de idade
e ou que não consumam álcool ou eles tenham intolerância, seus orixás, guias e guardiões não consumirão álcool. Em algumas casas, o álcool é utilizado apenas em oferendas ou deixado próximo ao médium incorporado. A função primeira do fumo é defumar, por isso, exceções à parte, a maioria dos guias e guardiões não traga. Enchem a boca de fumaça, expelindo-a no ar sobre o consulente, uma foto ou etc. Por essa razão, se o terreiro for defumado e for mantido aceso algum defumador durante os trabalhos, há guias guardiões que nem se utilizam do fumo. Como os meus. Muitos dos meus. O mesmo vale quando o médium não é fumante ou não aprecia cigarros, charutos e outros. O fumo descarrega energias deletérias e é a fonte de energias positivas, atuando em pessoas, ambientes e outros. Por isso que o catimbó, o fumo é para fora. A Umbanda não foi prejudicada pela lei antifumo do Estado de São Paulo, uma vez que em tempos religiosos foram excluídos da proibição de fumo em locais fechados no Estado de São Paulo. Lei 577/08, artigo 6, item 1 e parágrafo único, aprovado em 7 de abril de 2009. Exu é o imaginário no cinema. A fim de termos um painel sobre como Exu é retratado no cinema, representamos 3 referências. Catundó, direção de Paulo Betti, 101 minutos, em 2005. No filme, a trajetória espiritual de João de Camargo se acelera depois de um momento de dor, desilusão e solidão a partir de um relacionamento extraconjugal de sua esposa, personagem hipersexualizada a partir da ação de uma pombagira. Não a pombagira tal qual se conhece na Umbanda, responsável pelos desejos, freando excessos e deturpações, mas de um quiumba, ou seja, um espírito desencarnado em desequilíbrio. Seu desejo se dá a conhecer por uma cigana que ela se enoja e amaldiçoa. O senso comum costuma fundir as chamadas entidades de esquerda, Exu, Pombagira, Exu Mirim, com quiumbas. Antes, no casamento, que ocorre no litoral, Rosário se encanta com uma gira de Iemanjá e incorpora, pelo procedimento, não uma pombagira ipsis literis, mas um quiumba. Nesse momento, a direção espiritual cuida de Rosário, pois nessa manifestação é descabida naquele contexto, mesmo se fosse de uma pombagira. Evidentemente, numa gira em que tal manifestação ocorresse, o tratamento seria imediato. Contudo, no cinema, na arte, território da recreação, isso não ocorre de pronto para que o espectador tome ciência, com mais propriedade do que acontece. Por isso, Rosário incorporada toma uma garrafa de champanhe oferecida a Iemanjá e bebe. Exu se aproxima muito mais da entidade Exu do que propriamente do orixá Exu, em especial pelo figurino utilizado. É quem anuncia que João vai ir, mas vai voltar, vai subir, mas vai descer, indicando que João não ficaria estático no momento de iluminação, porém teria que retornar ao cotidiano, num ciclo contínuo de aprendizado que não se restringe apenas à caminhada subida simbólica em que João compreende sua missão, mas também em relação às conquistas e aos reveses dessa missão. Em princípio, João não o reconhece, por isso Exu pergunta se a mãe não lhe deu educação. É ainda um companheiro que cobra respeito e companheirismo de João Camargo, pois protege e também faz parte da lei de sua execução. Conforme o imaginário popular, é por vezes confundido com o diabo, como no episódio de 2 galinhas e oferendado com Egé, como quando 2 trabalhadores negros acabam por matar um capataz, ou com comida feita, tal qual os humanos comem, como uma das cenas finais, oferendado por João Camargo. Besouro. Direção de João Daniel Tikmorov, em 95 minutos de 2009. Conforme afirma o próprio Besouro, não existe bem sem o mal. O orixá, que conhece dualidade e ambiguidade do humano, conduz por diversos mecanismos personagens, em especial Besouro, sem contudo interferir num plano e num objetivo maiores. Sua compreensão do bem e do mal, da vida e da morte, está acima da compreensão humana. Orixá, associado à feira pela energia de troca, uma das principais sequências do filme se passa nesse ambiente. A da provocação de Exu a Chico, que, revoltado por não poder mais jogar capoeira por ter tido a perna esquerda ferida pelo capataz Noca, havia chutado o padê, de modo genérico, oferenda ritual com a comida ao padê propriamente dito, e a bebida desse orixá. Exu e a aceitação da missão do Exu e a da aceitação da missão de Besouro. Acorda, Besouro, lhe diz Exu. No primeiro caso, Exu provoca Chico inicialmente em sua masculinidade, e esse, na tentativa de lutar com o desconhecido e não reconhecido Exu,
passa para os outros a imagem de louco. No segundo caso, Besouro se prostra diante de Exu e este o ajuda a se levantar e a se defender. Em princípio, Exu aparece vestido todo de branco, como cliente da feira, e depois revela em sua cor característica vermelha, como alguns de seus símbolos, como o ogó, que é o bastão. Curta-metragem de Xangô. Direção de Rafael Curumim e Ademir Barbosa Júnior. 11 minutos em 2014. No filme, é narrado, de forma simplificada, o episódio em que Oxalá é posto na prisão injustamente por artimanhas de Exu, que por meio do torto faz o reto, colocando Xangô numa situação em que, por meio de uma ação injusta, refina o seu senso de justiça, de modo a identificar-se com o símbolo da experiência e da sabedoria máximas, Oxalá. Por essa razão, passa a ter fundamento com Oxalá, velho Oxalufã, com ele comungando. Como se diz na linguagem das religiões de matriz africana, Xangô, Airá, caminha ou come com Oxalá. Não à toa essa qualidade de Xangô é sincretizada com São Pedro, o chamado príncipe dos apóstolos. Optou-se por representar Exu como um moleque brincalhão nas atitudes, nos gestos, no figurino, bermuda e na trilha sonora, como Bola de Meia, Bola de Gude, canção de Milton Nascimento, com os seguintes versos: "Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão." Agora vamos para ela, parte 2. Pombagira na Umbanda. Esquerda. Na Umbanda, em vez de se cultuar diretamente o orixá Exu, é mais comum o culto aos Exus e às pombagiras trabalhadores da chamada esquerda, oposto ou complementar da direita. Ao longo da história, o conceito de esquerda ou direita, ou esquerda ou esquerda, foi de exclusão e incompreensão. Alguns exemplos: pessoas canhotas eram vistas como suspeitas aos olhos de parte do clero e da população da Idade Média. Em francês, esquerda ou esquerda é gouache, que também significa atrapalhado, destoante. Em italiano, esquerda é sinistro, sinistra, que nos lembra de algo obscuro. Eu sou canhota, só para falar. Incompreendidos e temidos, Exus e pombagiras são vítimas da ingratidão e da tolerância, não apenas de religiões que não dialogam e discriminam a Umbanda e do Candomblé, mas infelizmente também nessas próprias religiões, aos mais velhos do Candomblé, que ainda chamam Exus de escravos ou diabos, quando alguns umbandistas afirmam que não querem nada com Exu. Em linhas gerais, costumam-se, por exemplo, valorizar o médico e não o lixeiro. Contudo, ambos os profissionais são extremamente importantes para a manutenção da saúde de cada indivíduo e da coletividade. Em termos espirituais, a esquerda faz o trabalho mais pesado, de desmanches e demandas, do policiamento e proteção de templos. Por isso, toda casa de oração tem os seus Exus, de limpeza energéticas, enfim. No anonimato, com os genéricos e referentes à linha de atuação, aos orixás para os quais trabalham, Exus e pombagiras são médicos, conselheiros, psicólogos, protetores, exercendo múltiplas funções que podem ser resumidas numa palavra: guardiões. Se em pinturas mediúnicas, Exus e pombagiras apresentam-se como imagens e fisionomias normais, por que as estatuetas que nos representam e parecem, aos olhos do senso comum, associá-las ainda mais a um diabo cristão? Por 3 razões básicas. A. Os símbolos de Exu pertencem a uma cultura diversa do universo cristão. Nela, por exemplo, a sexualidade não se associa ao pecado e, portanto, os símbolos fálicos são mais evidentes, ligados tanto ao prazer quanto à fertilidade, enquanto o tridente representa os caminhos e não algo infernal. O mesmo pode-se dizer, por exemplo, do dragão, presente nas imagens de São Miguel e São Jorge. Enquanto no Ocidente cristão representa o mal, em várias culturas no Oriente o dragão é símbolo de força espiritual. A área de atuação dos Exus e da pombagira solicita elementos que são utilizados por eles, como capas, bastões, etc., ou que simbolizam caveiras, fogo, vibrações cromáticas específicas como vermelho e preto e outros. Do ponto de vista histórico e cultural, quando as comunidades que cultuavam orixás perceberam que, além de segregação, o temor daqueles que os discriminavam, assumiram conscientemente a relação com o Exu e o diabo cristão, assim apresentando-o como mecanismo de afastar seus locais de encontro e liturgia todo aquele que pudesse prejudicar suas manifestações religiosas. Nesse sentido, muitos dos nomes e pontos cantados de Exu, do ponto de vista espiritual, são energias e funções, histórico-cultural são infernais.
De modo bem simples, Exus e Pombagiras podem ser definidos como agentes de luz nas trevas, do erro, da ignorância, da culpa e da maldade. A esquerda também é conhecida como Quimbanda, o que não deve ser confundido com Quiumbanda, isso é, trabalho de quiumbas, espíritos de vibrações deletérias, que não são os Exus e Pombagiras trabalhadores da Umbanda, e ou guardiões de outras tradições religiosas e espirituais. Para diferenciá-los, muitos preferem chamar os Exus e as Pombagiras de Umbanda de Exus batizados. Essas classificações compreendem que os seguintes níveis nem sempre consensualmente entre os umbandistas. Exu pagão não sabe distinguir o bem do mal. Contratado para alguma ação maléfica, se apanhado ou punido, volta-se contra quem lhe encomendou e pagou o trabalho. Exu batizado diferenciam o bem do mal, praticam ambos conscientemente e estão a serviço das entidades, evoluindo na prática do bem, contudo conservando suas forças de cobrança. Para muitos, contudo, Exus batizados são aqueles que só trabalham para a luz, agindo em nomes de orixás e guias. Exu coroado, por mérito e evolução, pode apresentar-se como elementos da direita. Eu tenho bastante guias que trabalham também na direita. Note-se que o vocábulo português pagão, em sua origem, não tem acepção negativa de não cristão, mas aquele que vem do campo. Nesse contexto, a Wicca se denomina orgulhosamente religião pagã. Evidentemente, a maioria das pessoas tem dificuldade de entender um ponto cantado em que aparece o verso "Ai, como é grande a família do diabo", ou compreender a simbologia de uma imagem de pomba-gira. Por isso, alguns segmentos, templos umbandistas, têm revisto a utilização desses pontos e mesmo de algumas imagens consideradas vulgares. Exu não seria o diabo por várias razões. De modo geral, em África pré-colonial, não existiu uma figura personificando o mal absoluto. O mesmo vale para o candomblé. No caso da Umbanda, nos segmentos em que a influência católica é maior, pode-se notar o chamado inferno cristão, a figura do diabo, o que não acontece quando a influência do espiritismo é maior. Contudo, em nenhum dos casos o Exu é diabo. Evidentemente, há cruzamentos, confusões, nuances semânticas, quimbanda e quiumbanda que são confundidas. Alguns terreiros de candomblé, os Exus são chamados de diabos escravos. Em algumas casas de Umbanda, quiumbas são chamados de Exus e aluvaiás. Aluvaiá, como visto, é um inquice correspondente ao Exu Yorubá. Lúcifer aparece como um anjo caído, mas também como Exu, dando-se o mesmo como Beuzebu, divindade cananeia, conforme a Bíblia de Jerusalém. A ortodoxia monoteísta acabou fazendo dele o príncipe dos demônios. O próprio vocábulo demônio nem sempre tem sua etimologia conhecida. Eu falei muito sobre isso aqui, eu vou fazer essa pausa, porque no Livro dos Espíritos tem uma explicação sobre a questão de demônio ser da etimologia grega de ser dotado de genialidade, o ser que sabe ser inteligente, um ser extremamente inteligente. A escolha da atitude é dele, mas ele não é mau, exatamente. Existem bons demônios que escolhem fazer o bem, usar a sua inteligência para o bem. De acordo com o Livro dos Espíritos, em catalão, demà significa o amanhã. Ser e luz do amanhã. Então, a gente não pode generalizar, né? Não se prende aqui a aprofundar todas as ocorrências e esgotar as possibilidades de interpretação e compreensão. Beleza. Contudo, existe algo muito simples e de profissão universal. A Umbanda, enquanto religião e religião com o divino, jamais pode se dedicar à prática do mal. Nesse sentido, vale a pena nos determos em duas ocorrências bibliográficas, analisando a questão com devido respeito e a caridade ao diálogo. No livro Pomba-Gira, as Duas Faces da Umbanda, na 4ª edição do Rio de Janeiro, editora Eco, o autor Antônio Alves Teixeira, o Neto, não esclarece que a Pomba-Gira faz no título do livro, dividido em duas partes, a face má da Umbanda e a face boa da Umbanda. Sem que analisemos o conteúdo, a primeira parte se apresenta problemas, a segunda elementos positivos. A despeito do mistério do título, existe em seu fundamento face má na religião da Umbanda? Em Guerra dos Orixás, na 3ª edição do Rio de Janeiro de Jorge Zahar, de 2001, Ivone Meg dedica-se ao estudo de um terreiro de Umbanda no ano de 1962. Vejamos alguns trechos. Exu, entidade que representa o bem e o mal, algumas vezes identificada como diabo.
Pombagira feminino de Exu. Pombagira representa uma mulher de vida fácil, mulher de 7 maridos, que faz o bem e o mal, diz palavrões e faz gestos obscenos. Os Exus falavam palavrão e as pombagiras faziam gestos obscenos, masturbando-se ou chamando os homens. Mesmo que se alegue que o livro se refere a um templo específico, o estudo carece de compreensão e de fundamentos e de aprofundamento a respeito da esquerda e de outros temas que ora não abordamos. Vale observar que se trata de edição que foi revista. Então vale também aqui deixar a dica para que a gente, sempre que a gente ler um livro, a gente buscar entendimento sobre, porque muitos livros podem ter sido atualizados, muitas coisas não tinham fundamento na época de escritas, mas as informações passadas de acordo com o que o pessoal tinha naquela época foi passado. Então, lembremos que o estudo carece sempre de revisão, de atualização, de compreensão e principalmente interpretação. Encerra aqui e voltemos à leitura. Pausei ele que eu fui pegar o café, depois nós vamos voltar aqui agora. Certamente, a compreensão do papel, das funções, representações de Exus e Pombagira será bem mais elaborada a partir dos estudos comparativos a respeito dos guardiões nas mais diversas culturas e religiões, trabalho já iniciado por vários autores. Pombagira e Exu, quando encarnados, geralmente tiveram vidas difíceis, como boêmios, prostitutas ou dançarinas de cabaré, o caso de muitas pombagiras, com experiência de violência, agressão ou de vingança. Conforme dito, são agentes de luz atuando nas trevas, praticando a caridade, executam a lei de forma ordenada sob a regência dos chefes em nome dos orixás. Devem ser tratados com respeito e carinho, e não com temor, a maneira como se tratam os amigos. Guardiões não apenas durante as giras e as consultas, os atendimentos que dão nas giras de esquerda são os senhores do plano negativo. Negativo não possui nenhuma conotação moral ou de desvalor. Nós temos que lembrar da física, da química, da física, né? Que negativo não tem a ver com ruim. Responsabilizam-se pelos espíritos caídos, sendo ainda colaboradores dos karmas, combatem o mal, estabelecem o astral na escuridão. Cortam demanda, desfazem trabalhos de magia negra, auxiliam em descarregos e obsessões, encaminham espíritos com vibrações deletérias para a luz ou para ambientes específicos do astral inferior, a fim de se reabilitarem e seguirem a senda da evolução. Se sua roupa geralmente é preta e vermelha, podendo usar capas, bengalas, chapéus, instrumentos como punhais. Como soldados e policiais do astral utilizam uniformes apropriados para batalhas, diligências e outros. Suas emanações, quando necessário, são pesadas e intimidam. Em outras circunstâncias, apresentam-se de maneira elegante, ou seja, sua roupagem fluídica depende de vários fatores, como evolução, função, missão e ambiente. Podem ainda assumir um aspecto animalesco, grotesco, possuindo grande capacidade de alterar sua aparência. Os Exus são alegres e brincalhões e, ao mesmo tempo, dão e exigem respeito. Honram sua palavra, buscam constantemente a sua evolução. Guardiões expõem-se a choques energéticos. Espíritos caridosos trabalham principalmente em causas ligadas a assuntos mais terrenos. Se aparentam dureza, franqueza e pouca emotividade, em outros momentos, conforme as circunstâncias, mostram-se amorosos e compassivos, afastando-se, porém, daqueles que visam atrasar a sua evolução. Suas gostosas gargalhadas não são apenas manifestações de alegria, mas também potentes mantras, desagregadores de energias deletérias, emitidos com o intuito de equilibrar especialmente pessoas e ambientes. É muito importante o consulente conhecer a casa que frequenta para que não se confunda Exu e Pombagira com quiumbas. Pela lei da ação e reação, a pedidos e comprometimentos feitos visando mal e desrespeitando o livre-arbítrio serão cobrados. Quanto às casas, a fim de evitar consulentes desavisados, algumas optam por fazer giras de esquerdas fechadas, enquanto outras as fazem abertas, mas quase sempre com pequena preleição a respeito da esquerda. Saudação, Laroye Exu, Exu Emojubá. Ou Laroye Pombagira, Pombagira Emojubá. Exu Mirim. Os Exus Mirins compõem a linha da esquerda, apresentando-se como crianças ou adolescentes.
São extrovertidos, brincalhões e trabalham com funções análogas às de Exus e pombagiras. Utilizam-se dos elementos comuns à linha da esquerda, como cores, fumo, álcool e etc. Segundo alguns segmentos umbandistas, nunca encarnaram, enquanto outros sustentam que a maneira que Exus e pombagiras tiveram difícil vivência encarnatória e hoje se utilizam desses seus conhecimentos para promover a segurança, a proteção e o bem-estar. Linha dos Exus. Segue uma lista sintética a respeito da organização da linha dos Exus. Contudo, em outras linhas e falanges existem várias variações. Exu Marabô, por exemplo, geralmente se apresenta trabalhando sobre as ordens de Oxóssi, mas também sobre as de Xangô. Os 7 chefes de falange da vibração espiritual de Oxalá. 7 encruzilhadas, 7 o Exu 7 encruzilhadas, comando negativo da linha. 7 chaves intermedia para Ogum, 7 capas para Oxóssi, 7 poeiras para Xangô, 7 cruzes para Iorimá, 7 ventanias para Iori e 7 pembas para Iemanjá. Os 7 chefes de falange da vibração de Iemanjá, Pombagira rainha, negativo da linha. Exu 7 Nanguê, intermedia para Ogum, Maria Mulambo para Oxóssi, 7 carangola para Xangô, Maria Padilha para Iorimá, Macangira para Iori e Exu Maré para Oxalá. Meu Deus. Os chefes de falange na vibração espiritual de Ori. Exu Tiriri comanda o negativo da linha. Toquinho intermedia para Ogum, Mirim para Oxóssi, Lalu para Xangô, Ganga para Iorimá, Veludinho para Oxalá e Manguinho para Iemanjá. Na falange de Xangô, Giramundo comanda o negativo da linha. Exu Meia-Noite intermedia para Ogum, Mangueira para Oxóssi, Pedreira para Oxalá, Ventania para Iorimá, Concunda para Iori e Exu Calunga para Iemanjá. Tranca-Rua comanda o negativo da linha. Na falange de Ogum. Tira-Teimas intermedia para Oxalá, Veludo para Oxóssi, Tranca-Gira para Xangô, Porteira para Iorimá, Limpa-Trilhos para Iori, Arranca-Toco para Iemanjá. Os 7 da falange de Oxóssi são Marabô, que comanda o negativo da linha, Pemba, que intermedia para Ogum, Campina, que intermedia para Oxalá, Capa Preta, que intermedia para Xangô, Das Matas, que intermedia para Iorimá, Lonã, que intermedia para Iori, e Bauru, que intermedia para Iemanjá. Da falange de Iorimá, Exu Caveira comanda o negativo da linha. Exu do Lodo intermedia para Ogum. Brasa para Oxóssi, Come Fogo para Xangô, Pinga Fogo para Oxalá, Bará para Iori e Alebá para Iemanjá. Infelizmente, as maiores mistificações e mesmo aberrações do tocante a religiões de matriz africana acontecem na linha da esquerda. O novo dicionário de Umbanda, por nós organizado, assim define marmota ou marmotagem. Tá. Entendi. Em linhas gerais, trata-se de atitudes extravagantes que fogem aos fundamentos da religião de matriz africana. A marmotagem não deve ser confundida com a diversidade de elaboração, expressão e fundamentos religiosos. Exemplos de marmotagem, simulação de incorporação, pombagiro fazendo compras em shopping center, baianos, boiadeiros bebendo em barracas de praia durante festa de Iemanjá, caboclo ensinando filho de santo a usar máquina fotográfica durante gira, preto velho passando o número de celular de médium para consulente e etc. Além dos exemplos citados no verbete, tanto da direita quanto da esquerda, há mulheres que começam a fumar, atribuindo o vício ao desejo da sua pombagira, ou vivem na promiscuidade, possuem falta de clareza sobre a identidade sexual atribuída à linha da esquerda, e abusos ainda maiores em supostas giras. Os Exus na Umbanda trabalham a serviço dos orixás e, portanto, na lei maior demonstram alguns célebres pontos cantados de esquerda. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite e o galo já cantou. Seu tranca-rua, que é o dono da gira... Peraí.
Isso. Oi, corrigira que algum mandou. Foi Oxalá quem mandou eu pedir. Quem mandou eu rezar. Que as santas almas viessem ajudar. Seu tranca-rua na encruza, de joelho a gargalhar. Botaram um despacho na encruzilhada pra me derrubar. Não adianta que eu também sou de lá. Se o meu pai é Ogum e a minha mãe é Iemanjá, já falei com seu sete. Ele é meu compadre e ele vai me ajudar. Você vai pagar, vai ter que pagar. Evidentemente, os dois últimos versos do terceiro ponto, você vai pagar, vai ter que pagar, não devem ser entendidos como ameaça ou vingança, mas como um lembrete de como funciona a lei da ação e reação. Pombagiras. O termo pombagira é uma corruptela de bombogira. Em terreiros bantus, significa Exu, vocábulo que por sua vez deriva do Kikongo, Mpambu Anzila, em Kibundo, Pambu Angila, com o significado de encruzilhada. Trabalham com desejo, especialmente com o sexual, freando os exageros e deturpações sexuais dos seres humanos, encarnados ou desencarnados, direcionando-lhes energia para aspectos construtivos. Algumas delas em vida estiveram ligadas a várias formas de desequilíbrio sexual. Pela lei da ação e reação, praticando caridade, evoluem e auxiliam a outros seres à evolução. Alegres, divertidas, simpáticas, conhecem a alma humana e as suas intenções. Sensuais e equilibradas, descarregam pessoas em ambientes de energias viciadas. Gostam de dançar. Infelizmente, são bastante confundidas com quiumbas e consideradas responsáveis por amarrações de casais, separações de outros, quando na verdade seu trabalho é de equilibrar as energias do desejo. Por exemplo, quando alguém é viciado em sexo, que é um desequilíbrio, podem encaminhar circunstâncias para que essa pessoa tenha verdadeira overdose de sexo, de modo a esgotá-la e poder trabalhá-la para o reequilíbrio. Assim como os Exus de caráter masculino, as pombagiras são agentes kármicos da lei. Geralmente, o senso comum associa as pombagiras a prostitutas. Se muitas delas estão resgatando débitos relacionados à sexualidade, isso ocorre, contudo, não apenas por promiscuidade e pelas consequências energéticas de fatos decorrentes da mesma, mas também pela abstinência sexual ideológica e religiosamente imposta. No caso de muitas mulheres que professaram votos celibatários, mas foram grandes agressoras de crianças, pessoas amarguradas, praguejando contra mulheres com vida sexual ativa. Suas cores geralmente são vermelho e preto. E alguns nomes. Maria Mulambo, Sete Saias, Maria Padilha, Pombagira do Cruzeiro, Pombagira Rosa Caveira e etc. Eu trabalho com Mulambo, Sete Saias, Padilha, Rosa Caveira, bem feliz. Todo mundo. Tronqueira é a casa das pombagiras e Exus. Alguns dos principais espaços de Exu e pombagira em terreiros de Umbanda, conforme o fundamento e orientação do guia do chefe da casa. Local de assentamentos de Exus dos médiuns, bem como os de entregas e oferendas, também chamada muitas vezes de tronqueira, com elas se confundindo, que são as casas de pombagira e Exus. Tronqueira trata-se do local de firmeza, logo à entrada do terreiro, para Exu guardião da casa, mais conhecido como Exu da Porteira, pois seu nome verdadeiro só é conhecido pela alta hierarquia do terreiro. Em algumas casas, a tronqueira fica atrás do congá e, por vezes, se confunde com a casa do Exu, tendo à frente do terreiro, que se chama popularmente de tronqueirinha, porteiro ou casinha. Pontos da natureza e de força. Pontos da natureza são pontos de forças naturais, tais como pedreiras, matas, cachoeiras. Pontos de força são locais que funcionam como verdadeiros portais para a espiritualidade. Cada centro de força corresponde a determinado orixá, guia ou guardião por afinidade de elementos. Além dos pontos da natureza, há outros como cemitérios e estradas, por exemplo. O elemento de Exu é o fogo, pombagiras e alguns pontos de vibração. Cemitério, geralmente onde trabalham para Obaluaê. Alguns operam em trabalhos, obrigações, descarregos, mas não dão consultas. Trabalham quando em consulta, descarregando um consulente, sendo sérios e discretos. E a Rosa Caveira não dá consulta.
além de apresentarem sim trabalhos, obrigações e descarregos, gostam de dar consultas. Nem tão sérios quanto os Jesus de cemitério, nem tão brincalhões quanto os de estrada. Trabalham para diversos orixás, tem também. Da estrada, movimentam-se bastante, dão consultas, brincalhões e apreciam uma boa gargalhada, o que não significa bagunça. Sua descontração não rima com esculhambação. A respeito da relação entre os orixás e outros elementos básicos, vale a pena uma breve descrição sobre os elementais. Os elementais são seres conhecidos nas mais diversas culturas, com as características e roupagens mais ou menos semelhantes. Ligam-se aos chamados 4 elementos, terra, água, ar e fogo, e daí a sua importância em ser reconhecida na Umbanda, ao qual se serve dos referidos elementos, quanto em seus aspectos físicos, quanto em sua contrapartida etérica. Dríades, elemento terra. Os dríades trabalham nas florestas, diretamente nas árvores, e ligam-se ao campo vibratório do orixá Oxóssi. Possuem cabelos compridos e luminosos. Os gnomos trabalham no duplo etérico das árvores. As fadas manipulam a clorofila das plantas, matizes e fragrâncias, de modo a formar pétalas e brotos. Associam-se à vida das células, da relva e outras plantas. Duendes cuidam da fecundidade da terra, das pedras e dos metais preciosos e semi-preciosos. Esses são de elemento terra. Elemento água, sereias e ondinas. As sereias atuam nas proximidades de oceanos, rios e lagos com energia e forma graciosas. As ondinas atuam nas cachoeiras, auxiliando bastante nos trabalhos de purificação realizados pela Umbanda nesses pontos de força. Elemento ar, que são os silfos, apresentam asas como fadas, movimentando-se com rapidez. Atuam sobre a regência de Oxalá. Elemento fogo, salamandras, atuam na energia ígnea solar e no fogo de modo geral. Apresentam-se como concorrentes de energia, sem a figurarem propriamente como humanos. Bom, aí agora nós vamos deixar aqui a próxima leitura. Não, vamos ler esse aqui. Ciganos na esquerda. Como os ciganos também se apresentam na linha de esquerda, onde aliás também trabalham Exus e Pombagiras ciganos, seguem algumas características gerais do povo cigano. Ciganos formam uma linha bastante antiga de trabalhos na Umbanda. Por vezes, apresentam-se na linha do Oriente e com ela se confundem. Atuam nas diversas áreas, em especial no tocante à saúde, ao amor e ao conhecimento, com tratamento e características diferentes de outras correntes falanges e linhas. Assim, o povo cigano, quando encarnado, possui origem antiga e pulverizada em diásporas. Pelo nomadismo, o povo cigano do astral assenta-se nos mais diversos terreiros de Umbanda, onde cada qual poderá trabalhar a evoluir. Na espiritualidade, os ciganos não estão mais afeitos a tradições fechadas. Ciganos apenas casando-se entre eles e patriarcais terrenas. A mulher, sem filhos biológicos, praticamente se perde seu valor perante o marido, a família e a comunidade, podendo atuar com mais liberdade. Daí a afinarem-se com a Umbanda, conhecida pelo sincretismo, e por abrir as portas para diversas linhas espirituais. Alegres e expedientes, trabalham utilizando-se de seus conhecimentos magísticos, tanto na direita quanto na esquerda. Se existem Exus e Pombagiras ciganos, há também ciganos que, por afinidade e por não encontrar outros caminhos, numa casa trabalham na linha da esquerda. Amparados pela vibração oriental, trajam vestes e adereços característicos, valendo-se de cartas, runas, bolas de cristal, numerologia e outros expedientes que lhes são familiares. Apreciam também trabalhar com cores. A cada cigano tem a sua cor e vibração de velas, embora possam se valer de diversas, em virtude dos vastos conhecimentos que possuem com incensos. Utilizam-se ainda de pedras, bebidas, punhais, lenços e outros elementos para magia branca. Embora haja orações, simpatias e feitiços ciganos, espalhados em profusão de livros, revistas e sítios na internet e outros, vale lembrar que a Umbanda, seja de direita ou na esquerda, jamais trabalha com qualquer elemento que venha ferir o livre-arbítrio de alguém. Em muitas casas, a linha do Oriente e de linha cigana se confundem, em outras trabalham separadamente. Há casas em que aparece a linha cigana. Existe ainda a leitura de que a linha cigana seria uma espécie de divisão falange da linha do Oriente. Há outras entidades que trabalham na direita e na esquerda, como o Sr. Zé Pilintra, por exemplo. Alguns caboclos e baianos ditos cruzados, que apresentam giras geralmente na linha direita.
Parte 3, nós vamos deixar para o próximo vídeo, porque nós vamos falar dela, das 7 saias. Eu fico por aqui. Curte, comenta, compartilha se gostar. Um beijo.